Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a revisão de língua portuguesa terceiro bimestre? Aí na sua tela você está vendo algumas imagens de fábulas, que foi um dos temas que trabalhamos neste bimestre, né? Que está logo aí no início da sua apostila. Além de fábulas, nós trabalhamos também outros temas. Então, nesse bimestre, na prova, nós vamos trabalhar a interpretação de fábulas, verbos, a acentuação de paroxítonas, uso do sinal til, que é o som nasal, notícias, sons nasais, pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, flexão do verbo e também o uso da letra M e do N, ok? Então vamos entrar na apostila para a gente ver um pouquinho aí dessas coisas que acabamos de rever. Então, logo no início aí na apostila, no capítulo 7, nós temos as fábulas, né? Fábulas são contos maravilhosos que têm como personagens animais que agem como seres humanos, né? E que acontecem em várias situações e no final tem uma moral, um ensinamento. Esse aqui que nós trabalhamos, a gralha vaidosa, ela queria ser um pavão, lembra que nós falamos isso? Cada um deve se contentar com o que é a moral dessa história, né? Não adianta ser algo que a gente não é verdade, pessoal? Então, essa fábula aí antiga é uma das coleções das fábulas de Esopo, que é o grego, né? Que viveu na antiguidade e que é um dos responsáveis por essas fábulas, pelos historiadores, né? Então, muitos historiadores dão crédito a essa pessoa, ao Esopo, ok? Então, aí nós temos a interpretação de texto que nós fizemos, eu corrigi com vocês. E aí na página, deixa eu ver, página 9, tá explicando a fábula, né? Fábula é uma narrativa curta em que os personagens geralmente são animais, mas se comportam como seres humanos. As fábulas expressam uma moral, ou seja, uma reflexão sobre as atitudes dos personagens. Espero que vocês tenham entendido bem esse tema. Aí, continuando, nós temos verbos, que são um dos temas, né, que trabalhamos mais um pouquinho. Então, nós já estudamos que verbos são palavras que indicam ação. Então, ó, Bianca comeu toda a maçã. Comeu, correu, subiu, leu. São verbos que indicam uma ação. A pessoa está fazendo alguma coisa. Além da ação, os verbos também podem indicar estado, né? Eu estava, eu fiquei, né? Então, são verbos que representam o estado. E tem também os fenômenos da natureza, fenômeno da natureza, né? Choveu, entardeceu, amanheceu, amanhecia, chovia. Então, são palavras que referem a fenômeno da natureza, mas que também se tornam um verbo, ok? Então, aqui nas atividades, ó, estavam, é um estado, né? Nevou, é um fenômeno da natureza. Correu, é uma ação. Ficou, é um estado. Acertou, é uma ação. Entardecia, é um fenômeno da natureza. Então, os verbos se classificam assim, né? Então, ó, tá jogando bola, ó, jogar, uma ação, né? E doeu aqui, ó, né? Machucou, doeu, né? Chorou. Apesar de também parecer uma ação, mas é o estado que ele se encontra, né? Uma ação, ó, andar de bicicleta, né? Tirou nota 10. Então, tem essas diferenças, tá certo? Aqui nós temos a continuação do estudo dos verbos, que é a conversação espontânea, e a continuação também do estudo da fábula, mais um pouquinho das fábulas, né? O pastorzinho mentiroso e a sua moral, né? Que ninguém acredita num mentiroso, né? Quando fica aí brincando com as pessoas e tratando todo mundo de uma forma jocosa, né? Tá tirando sarro, brincando com a cara dos outros. Isso não se faz, né? Então, esse pastorzinho, ele teve uma lição ali. A acentuação das paroxítonas. Lembra da sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte da palavra, aquele som mais forte que tem dentro da palavra, né? Toda palavra tem a sílaba tônica, toda, né? E elas são classificadas em 3. Oxítona, se for a última sílaba.
Paroxítona se for a penúltima ou a segunda sílaba, né, começando do fim, e a proparoxítona, que é a antepenúltima. Né? A situação das paroxítonas, que é a penúltima sílaba tônica, depende da terminação das palavras. Por isso, algumas são acentuadas e outras não. Então, nem toda oxítona é acentuada, nem toda paroxítona é acentuada, mas toda proparoxítona, ou seja, a antepenúltima, a terceira sílaba para o final, né, do final para o início, ela é acentuada. Mas voltando aqui para a paroxítona, todas essas palavras aqui, olha, são paroxítonas e todas elas aqui tá com acento, ok? Então, fácil, tórax, réptil, júri, vírus, albo, órgão, ímpar, pólen, tênis, ímã, bíceps, lápis, túnel, glúten e amáveis. Todas elas são acentuadas. Olha a terminação delas, né? L, X, L, I, S, M com, né, né? Seguindo ou não S, ão, seguindo ou não S, R, N, S de novo, né? Tio, PS, né? IS, ao L de novo, né? N, ex, de tongos, né? Então, essas palavras que têm essas terminações, elas são acentuadas. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais. Duas vogais juntas formam um ditongo na mesma sílaba, ok? Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal, ou seja, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então aqui, ó, sério, duas vogais na mesma sílaba. Prêmio, duas vogais na mesma sílaba. Insônia, duas vogais na mesma sílaba. Então, essas palavras que têm esse ditongo, essas duas vogais na mesma sílaba, no final, são acentuadas. Palavras que terminam com L, com R, com X, com N, né, com ditongo, com ão, seguido ou não de S, de ou com o S, quando é plural, se for paroxítona, né, são acentuadas, tudo bem? Então, mesa, por exemplo, não é acentuado, termina com A, né? Então, essa palavra não tem acento, é paroxítona, mas não tem acento. Doce não é acentuado, termina com E, né? Mas todos os... Amigo também não é acentuado, termina com O, mas os outros aqui todos são tríceps, bônus, fórum, amável, hífen, fóssil, íris, abdômen, látex, pódio, saudável, clímax, são paroxítonas que têm acento. Pode ser agudo ou circunflexo, tá bom? Então, nós fizemos essas atividades, vocês corrigiram, né? Eu corrigi com vocês. Então, eu acredito que vocês revendo os textos aí, a explicação desse vídeo, o que está escrito aí na sua apostila, você vai conseguir fazer as atividades da prova. O uso do tio, que dá esse som nasal, né? Pavão, limão, coração, cão, né? Tem esse som aí no nariz, né? Então, tem esse som nasal, né? Então, aqui nós temos algumas palavras, ó, coração, pão, lã, pavão, salmão, leão, balão, termina com A, O e o tio, né? Algumas palavras não tem tio, mas muda totalmente o sentido. Então, manha e manhã, né? Manha é aquela birra, né? Ah, a criança está fazendo manha, está sendo manhosa, né? Também pode ser um sentido de carinho, né? Mas quando tem o tio ali, é o período mais cedo do dia, logo que amanhece, né? Logo que o sol surge no céu, manhã. Então, tem uma diferença aí na sonoridade e também no significado da palavra. Então, muda totalmente, ok, pessoal? Continuando aí, nós temos o tio é um sinal usado para indicar o som nasal e ele só fica nas vogais A e na vogal O, só entre essas duas, tá? Então, portão fica no A,
Agora, quando o portão vai para o plural, portões. Aí o tio fica no O, tá bom? Mamão, né? Fica no A. Então, mas quando vai para o plural, leões, por exemplo, o plural de leão, leões. Muda, né? O A e o O e fica o tio no O, ok? As palavras terminadas em ão podem formar o plural de 3 formas. Nós temos ons, ãos e ães. Olha onde que está o tio. Está no O do ons, no A de ãos e no A de ães. Tudo bem? Não existe uma regra específica para fazer o plural. Isso vai depender da origem das palavras, de onde elas vieram. Então, precisamos ler bastante e treinar bastante. Mais pra frente vocês vão aprender sobre a origem das palavras, tá certo? Então nós fizemos os exercícios, fizemos mais interpretação de fábulas e aí terminou o capítulo desse tema, né? O capítulo 7. Agora entrando no capítulo 8, você ficou sabendo? Lembra o que, pessoal? Notícia, não é verdade? Lá no Brasil a gente compra revista, jornal nas bancas de jornais. Aqui no Japão a gente não tem isso, né? A gente compra no Combini ou em livraria, não é verdade? Então, aqui nós temos atividades sobre notícia. Estudante cancela a viagem e doa um dinheiro para tratamento de colega, né? 31 de outubro. E tem o local da publicação, ou viral. Então, aqui foi uma publicação na internet, no dia 31 de outubro, e esse é o título. Então, a notícia vem para informar as pessoas de algo que aconteceu numa região, num local, num país, numa cidade, né? Então, ali, a notícia era local, né? Falando de estudantes, de uma região ali do nosso Brasil, né? Então, a gente pode ler notícia no jornal, na internet, podemos ver telejornais na televisão ou na internet também, e rádio, ouvir a notícia. Esses são os locais para se ter esse tipo de conteúdo. Nós falamos mais um pouquinho aqui de sons nasais, porque o som nasal não é só com o tio, como a gente viu lá em cima nas atividades anteriores, mas nós também vimos o som nasal com as sílabas que terminam com M ou N. Quando as vogais são seguidas de N, M ou N, por exemplo, em, in, né? Na sílaba, formam um som nasal, representa um som nasal, né? O som é parecido. Então, ó, simples, ao M aqui, ó. Comprido, ao M. Tem o som nasal, né? Mas como eu tenho P aqui, olha, então o P antes, então é M. Aqui também tem o som nasal. Gente, estudante, quinta, tem um N, porque não tem nem P nem B aqui, né? Então, antes de P e B, M. As outras consoantes é o N. E o M também fica no final da sílaba, no final da palavra. Arrecadaram, homem, postagem, jovem. Esse som nasal tá no final. E é sempre com M, pelo menos a maioria. Continuando aí as atividades, nós falamos de telejornal, né? Inclusive, nós vamos fazer uma atividade com telejornal. Carta do leitor é quando a pessoa escreve para o meio de publicação que mostra as notícias, né? Para poder ter aquela interação com o público, né? Que está lendo ou vendo as notícias, para você concordar, discordar ou mostrar algum erro da notícia, né? Então, tem a carta do leitor. E continuando aí na apostila, nós temos aí na página, deixa eu ver, página 31, pronomes. Nós temos 3 tipos de pronome. Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Primeiro aqui nós vamos falar dos pronomes pessoais, que são eu, é a quem fala, tu, você, é a segunda pessoa que fala, ele, ela, é a terceira pessoa que fala. Isso é no singular. Nós é quem fala na primeira pessoa do plural, quando eu estou junto com outro grupo. Vós e vocês
é quem fala na segunda pessoa do plural, eles e elas também na terceira pessoa do plural, né? Então, esses são os pronomes pessoais. Mas nós temos também outro tipo de pronomes pessoais. Esse que nós acabamos de ver são os pronomes do caso reto. E nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós fizemos as atividades aí com os pronomes pessoais e tem aí outros pronomes também, que são os possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso e nossa, seguindo o não de S. Tem também o dela e o deles, ok? Então, os pronomes possessivos indicam posse, né? Que você tem alguma coisa, ou que ele tem alguma coisa, né? Que pertence a alguém. Então, isto é meu, né? Isso é teu, isso é dela, isso é seu, né? Isso é sua, isso é nosso. Então, é um pronome possessivo. E nós fizemos também as atividades referentes a este pronome. Nesse mesmo capítulo, você vai ter aí a lista dos pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? E os pronomes oblíquos, que é aquele pronome mais polido, né? Então, o eu aqui é me, o tu é te, ele, ela, né? Se, o, a, lhe. Nós é nos, vós é vos, eles e elas, se, os, as, lhes. Então, depende de como você estiver do texto, né? Da frase, eu posso substituir para ficar uma coisa mais polida os pronomes do caso reto para os pronomes do caso oblíquo. Pessoal, não fique preocupado que isso é uma coisa que nós vamos estudar novamente e em outros anos também. Eu só quero que vocês saibam que isso existe, né? E que vocês já viram isso aí em alguns textos, tá bom? Continuando aí nas atividades, nós já vamos entrar no capítulo 9, por dentro da ciência. Nesse capítulo, nós falamos de textos científicos, que são aqueles textos de curiosidade que trazem informação científica, que foram descobertos pelos cientistas. Então, são curiosidades através dos estudos da ciência, né? Então, nós falamos aqui, olha, do surubim da Paraíba, curiosidades, informações científicas de uma forma que as crianças entendam, porque esse artigo foi publicado numa revista de ciências voltado para crianças, mas com informação científica. Tem alguns dados, como por exemplo o nome científico, o nome popular, suas características e tamanho, etc. Então isso aí está no texto e nós fizemos essas interpretações. Isso, pessoal, não vai cair na prova, tá bom? É mais a título de curiosidade mesmo, para você saber fazer a interpretação de texto sobre o tema que está aí no texto. Tudo bem? Então, foi bem legal falar sobre esses peixes, né? Esse surubim da Paraíba, né? Nós falamos sobre o koala também, os hábitos do koala. Ficamos sabendo de um hábito alimentar não muito agradável do koala, né? Todo mundo ficou com cara de nojinho, mas é a natureza, né? Então a gente não precisa ficar muito preocupado não, porque não é a gente, né? É os animais lá. Para algumas pessoas, alguma alimentação que a gente come é nojenta também, então isso depende de ponto de vista de cada pessoa, mas do koala é nojento mesmo, não tem como correr. Aqui é a atividade, né, do surubim. E aqui nessa parte, nós vamos falar da flexão do verbo. Nós sabemos que o verbo ele pode estar no presente, no passado e no futuro. Então, por exemplo, o verbo comer. Como que eu coloco o verbo comer no passado? Olha o pronome eu aí, ó. Eu comi. No presente, eu como. E no futuro, eu comerei, né? Então, o verbo ele pode estar no presente, no passado e no futuro. Então, olha aqui, ó. Nas últimas décadas, houve. Essa palavra é um verbo. Ocorreu é um verbo. Foi é um verbo. E estava é um verbo. Esses verbos estão em que tempo? No presente, no passado ou no futuro?
no passado. Olha, nas últimas décadas, últimas, quer dizer que já passou, houve grandes vazamentos de produtos químicos na Bahia do Rio Paraíba do Sul. Um caso importante ocorreu em 2008. Olha, 2008 já passou. Então, tudo indica que esses verbos, que esse texto está no passado. Ele me dá elementos para isso. Então, nós fizemos essas atividades, marcamos aí quais são os verbos no presente, quais são no passado e quais são no futuro. Então, dá uma olhadinha na sua apostila, tá bom, pessoal? E mais textos científicos, né? Olha aí os koalas, ó, fofos, preguiçosos e comilões, né? Então, falamos um pouco aí das curiosidades, das informações que os cientistas descobriram desse bichinho tão fofo que parece um urso de pelúcia de verdade, né, pessoal? Então, esses foram os temas da apostila de vocês deste bimestre. Eu espero que esse vídeo contribua com o seu aprendizado, com a sua revisão. Qualquer coisa vocês podem estar me procurando. Continuando aqui, né, nós temos os pronomes demonstrativos. Desculpa, quase esqueci deles, né? Então, os pronomes demonstrativos, como a própria palavra fala, está demonstrando, está indicando, né, alguma coisa. Então, as palavras esta, este, essa, esse, aquele, aquilo, isso e isso são pronomes demonstrativos. Eles situam os seres no tempo, no espaço ou em relação ao outro no discurso. Elas são denominadas de pronomes demonstrativos. Então, por exemplo, o que é esta cor aqui? Que cor é esta? Né? Que cor é aquela? Né? E esse aqui? Que cor é esse? Né? Então, isso está demonstrando, ó, demonstrativo. Então, esses pronomes aí, vocês fizeram também essas atividades, eu expliquei. Então, aqui tem as regras, olha. Este, esta, estes e estas são usados quando o que está sendo demonstrado está perto da pessoa que fala. Então, essa caneta é minha, tô com ela na minha mão, né? Agora, essa caneta é sua, é quando o objeto que está demonstrando está longe da pessoa que fala, mas perto de quem está ouvindo, de quem se fala. Se a caneta está perto de você e não está perto de mim, mas eu que estou falando, essa caneta aí é sua, né? Agora, aquele, aquela, aqueles e aquelas é quando o objeto não está nem perto de quem fala, nem de quem está ouvindo. São usados quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa, né? De quem fala e de quem ouve, né? De quem está falando. Tudo bem? Então, dá uma olhada aí na sua apostila, em tudo isso que nós já falamos, nos exercícios, quando usa o M, quando usa o N, quando usa o tio, né? Então, tem essas diferenças. Lembrando que o M é sempre antes de P e B. O N é as outras consoantes. E o M também eu posso usar no final da palavra. O tio é para A e o O, né? Ão, ões, ãos, né? Quando também tá no plural. Tudo bem, pessoal? Então, não esqueçam de revisar aí a sua apostila, né? De tirar dúvida comigo em sala de aula também. Reveja várias vezes o vídeo. Se ficou com dúvida, não tenha vergonha. Me pergunte, né? Para sanar as suas dúvidas. Eu espero que esse vídeo ajude bastante vocês nos seus estudos. Combinado? Fiquem bem, estudem, prestem atenção na aula, durmam bem, se alimentam bem, para sempre crescer forte e saudável. Combinado, pessoal? Vejo vocês lá na escola. Um beijo grande. Tchau!